Bom, no capítulo anterior nós vimos que Jó questiona a justiça de Deus e Deus não fica bravo com isso. Deus não fica bravo. Deus conhece a nossa limitação. Deus vai ficar bem irritado não é a palavra, né? Deus vai ficar assim bem preocupado com os amigos de Jó. É interessante isso, Deus podia ter feito os amigos de Jó, porque ele é onisciente, perder aí a carruagem, se desviar, errarem o caminho, terem outras coisas para fazer, para não chegar até Jó com essa porção de conceitos sem a liga do relacionamento. O conceito tem que ter uma razão de ser. Eu não gostava muito de decorar conceitos na escola, mas os conceitos são importantes. Mas eles se tornam muito mais importantes quando a gente tem a prática. Aí tem valor aquele conceito. A gente se enche de alegria. Mas aqui não tem problema. Se você questiona Deus pelo que está acontecendo na sua vida, não tem problema nenhum. Ele quer saber o que está dentro do seu coração. Ele quer saber. Jó estava preocupado porque assim, eu não tenho um pecado, eu não sou mentiroso, eu não sou ladrão. Por que está me acontecendo tudo isso? Geralmente as coisas ruins acontecem com os perversos, eu não sou perverso. E os amigos estão lá, você é perverso, você é pecador, né? Você tem que confessar o seu pecado, mas qual pecado? Ambos estavam se esquecendo que é o pecado, a gente pode usar esse termo, né, bem católico, mas o pecado original. É aquele pecado com o qual a gente já nasce. Não tem o que fazer com isso. Você é assim, você não vai ser perfeito. Tem algumas pessoas que pregam a perfeição, perfeccionismo. Eu não acredito nisso. Não serei perfeito aqui, eu posso mudar para o meio do mato. Eu posso educar meu filho sem nunca ver televisão, videogame, qualquer outra coisa mais. Só a Bíblia, nenhum outro livro. A partir do momento que essa criança tem contato com o mundo, né? A gente gosta de dizer o mundo. Né? Pronto, já vai conhecer. Acho que eu já contei aqui, né? Minha esposa fazia lá um brigadeiro fake, né? Um brigadeiro que não era brigadeiro. Não tinha açúcar, não tinha não sei o que, não tinha não sei o que lá tal. E meus filhos comiam aquilo, o mais velho, né, especialmente. O dia que ele foi a uma festa de aniversário e viu pela primeira vez um brigadeiro normal, ele comeu, ele veio falar com a mãe, eu estava perto também, estava lambuzado. Ele comeu, não sei quantos que ele comeu ali. Ele disse, mãe, comi um brigadeiro. Que coisa gostosa o brigadeiro dessa festa aí. A mãe disse assim, mas a mamãe também faz um brigadeiro bem gostoso em casa, não faz? Eu disse, mas isso aqui é muito melhor, mãe, é muito melhor. Você pode botar seu filho numa lata de sardinha, o assunto não é esse. É o pecado. É o pecado do egoísmo, é o pecado que está lá dentro. Jó tinha que entender isso. Seus amigos também. E agora Jó, ele buscou a justiça de Deus. Ele disse, Senhor, venha ser meu juiz aqui, venha arbitrar. Diga aí o que eu estou fazendo de errado. Bom, ele viu que o caminho não era muito bem por aí, então ele vai falar, é um monólogo. Aqui nesse capítulo ele vai dizer assim, mas onde está a sabedoria? E ele vai falar de sabedoria. E ele vai entender algumas coisas e vai nos ajudar a entender também. Aqui, ele diz que a sabedoria não pode ser garimpada. Pode ser garimpada. Ela não está no externo. Ela não está fora. Vamos garimbar a sabedoria. E ele menciona aqui ouro, ferro, safira. Ele diz que as coisas estão lá embaixo da terra, né, os dons preciosos. Ele fala que as aves aqui, as aves de rapina ignoram. Elas não vivem dentro de um buraco lá, onde tem ouro, tal, mas o ouro não aparece assim também. Eu achei uma barra de ouro. Não, ele aparece no meio lá da pedra, tem todo um processo, né? Lá na África do Sul, há muitos anos atrás, assim, em Joanesburgo, eles tiravam ouro, né? Punham lá um processo, passava a terra, iam tirando o ouro. E não sei agora como é que está lá, mas a última vez que eu fui tinha umas montanhas assim, no meio da cidade, ali, uns bairros assim.
E de repente um português comprou aquelas montanhas de terra e conseguiu com um processo tirar mais ouro ainda. Um processo complicado, bem complicado. Aí ele vai dizer também aqui que a sabedoria não pode ser comprada. Não pode ser comprada. E ele vai dizer finalmente aqui, a partir do verso 20, que a sabedoria vem somente de Deus. Ah, ele é a fonte então. Então ele estava buscando a sabedoria. Para quê? Para entender o que ele estava passando. Não vai dizer assim, não, eu sou cristão, esse sofrimento aqui é assim, eu tenho que sofrer mesmo. Não, não é só isso. Não é só isso. Aceitar o sofrimento, tá, tudo bem. Mas você tem que entender que aquilo não é um fim em si mesmo. Que a doença não é um fim em si mesmo. Que o desemprego não é um fim em si mesmo. Que o ser abandonado não é um fim em si mesmo. Que viver sozinho não é um fim em si mesmo. Não. Deus não está dando isso para que você agora viva assim e possa ser salvo. Não, não é isso. Essas coisas, elas são passageiras. E a gente tem que aprender lições com elas. Eu conheço pessoas que perderam o emprego, hoje tem uma empresa, tem uma pequena empresa. Estavam amarrados, limitados pelo emprego, das 8 às 6 da tarde, ou das 8 às 5h30, com uma hora de almoço, com carteira assinada. Hoje tem uma empresa, dá um emprego para pessoas. Eu acho muito solene isso, eu já falei aqui, dar emprego para pessoas, né, famílias, né? Ser assim, esse veículo para que as famílias se sustentem. Nossa, eu acho isso aí fantástico, fantástico. Deus deu dons para pessoas para que elas possam ganhar dinheiro e ajudar outras pessoas, né? E se a gente entender bem o propósito disso, olha que maravilhoso. Sabedoria. Sabedoria, eu tenho bastante dinheiro, eu tenho falta de dinheiro, mas eu tenho bastante dinheiro, pode ser um problema também. Não é? Eu quero comprar pessoas, eu quero fazer coisas que normalmente eu não posso fazer, mas eu tenho dinheiro, eu tenho direitos, não é? Eu adquiri direitos por ter dinheiro. Então, sabedoria é uma coisa muito melhor e ela não está assim na crosta, ela não está na epiderme, ela não está em cima, ela tem que ser cavocada. Né? Garimpar, ali, pegar no rio, né? Garimpou, encontrei uma pedra aqui e tal. Não, ela precisa ser cavocada. Ela precisa ser cavocada. E ele menciona que tem aves que nunca vão ver, né? Tudo está lá embaixo. É trabalhoso entender ou encontrar a sabedoria, é trabalhoso. Não adianta você pegar a Bíblia e dormir em cima dela. Isso aqui chama-se processo de osmose, né? Muita gente que pega uma brincadeira na faculdade, que tinha alunos que dormiam com a folha lá das provas e tal, do estudo, ali embaixo da cabeça para ver se entrava. Não entra assim. Essa não é a osmose que funciona. A Bíblia tem que estar onde? Aqui, ó, no coração, na mente, aqui dentro. A gente tem que ler a Bíblia. Por isso esse nosso programa, que sem dúvida ajuda muita gente, ajuda a mim também. Ele se propõe a fazer o quê? A gente estudar a Bíblia todo dia. Ah, mas enche estudar todo dia? Não, é bom. Eu tive um processo nessa cirurgia que eu fiz, tal, eu tive um processo de insuficiência renal. Nunca pensei que ia ter esse negócio. E meu filho, que é médico, estava me tratando, ele e a esposa são médicos, lá em Curitiba. Toma água, senão você vai ter que fazer diálise, você vai ter que fazer alguma coisa, vou ter que te internar. E eu comecei a tomar 3 litros de água por dia, 3,5 por dia. E impressionante como isso baixou a creatinina, baixou a ureia. Eu fazia exames de 2 em 2 dias e foi baixando a água. Olha, mas eu tive que me esforçar a beber água, porque não era uma coisa importante para mim. Hoje é uma coisa importante, tem uma aguinha aqui, ó. Tem que beber muita água. Para ter saúde tem que beber muita água. Para ter sabedoria tem que buscar a palavra, sabe? E Jó entendeu que a palavra, que a sabedoria é que iria ajudá-lo a entender a situação que ele estava vivendo. Ele foi
foi correto aqui. Primeiro ele diz assim, Senhor, venha ser meu juiz, fala alguma coisa aí, por favor. E Deus não falava nada. Por quê? Porque não precisa. O silêncio de Deus é uma resposta. O silêncio de Deus é uma resposta para você e para mim, para pensarmos, para buscarmos a fonte, não é? Não é só apertar um botãozinho aqui, posso fazer isso? Ah, não posso fazer isso, tá bom. Posso fazer isso? Ah, posso fazer isso. Isso não é vida. A vida é quando eu posso decidir, baseando-me na sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. Então aqui ele fala uma porção de coisas bem legais, né? As riquezas comparadas a essa sabedoria. E tem um negócio interessante, eu já falei aqui. Conhecimento, inteligência e sabedoria. O que é conhecimento? Conhecimento é ler bastante coisa e tal, revistas, livros, você vai lendo. Isso é conhecimento. Tá. O que é inteligência? Quando você consegue colocar esse conhecimento nas gavetas do cérebro, da mente. Você vai colocando, essa gaveta aqui é para isso, então isso é inteligência. Eu sei um monte de coisas, mas eu estou compartimentalizando, né? Engavetando. E o que é sabedoria? Sabedoria é quando a gente tem capacidade de abrir a gaveta certa. Ou de abrir um conjunto de gavetas que vai me ajudar a entender alguma coisa. Isso é sabedoria. Sabedoria envolve tempo. Sabedoria, eu até anotei uma frase que sabedoria não é encontrada pelo próprio empenho humano. Você pode ter o desejo, mas ela está num lugar que você tem que se esforçar, não é esforçar para se salvar, esforçar para buscar a palavra. Por quê? Porque não é comum. Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Então, há um esforço. Claro que há um esforço. Esforço para ler a Bíblia, esforço para orar, esforço para testemunhar. Você acha que isso é fácil? Não. Você leu a palavra hoje? Ah, que maravilha, mas você tem que ler amanhã. Você comeu hoje? Ai, que comida boa. Não adianta comer 8 pratos de comida hoje, porque a comida é boa. Não, você tem que comer um pouquinho cada dia. Então, aqui está a sabedoria. Ela não é comprada. Assim, mas onde se achará a sabedoria? Nós estamos vendo uma época hoje, até queria ter um pouco mais de tempo para falar sobre isso. É chamada de pós-verdade. Sabe o que é isso? Não tem mais verdade. Verdade é o que você acha que é verdade. Essa é a sua verdade. Não existe uma verdade absoluta. Olha o perigo. Então não tem sabedoria absoluta. Então não tem Deus. Porque Deus é absoluto, ele não é relativo. Mas a gente faz um Deus relativo. Um Deusinho para cada um. O Deus que eu quero. Ah, esse aqui é meu Deus. Essa é a minha vontade. Então, na realidade aqui, Jó está nos ajudando a dizer assim, gente, tem uma verdade. A gente não vive, embora a sociedade diga isso, cada um tem uma verdade. Aí imagine só o que vai sair daí. O que vai sair daí. Não dá para comprar, aí ele cita um monte de coisa aqui, né? Cita 5 vezes ouro, cita 7 pedras preciosas, ônix, safira, coral, topázio, e vai aqui. E a partir do verso 20 ele diz assim, sabedoria vem somente de Deus. Olha aqui, verso 23. Deus lhe entende o caminho da sabedoria. E ele é quem sabe o seu lugar, porque ele prescruta, verso 24, porque ele vê, verso 24, porque ele regulou, verso 25, porque ele fixou, verso 26, porque ele determinou leis, e aí o verso 28 vem coroando tudo quando diz assim, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Aqui, temor do Senhor não é uma paralisação, temor, ai que medo, não, ele energiza, ele não paralisa, o temor do Senhor me convida, o temor do Senhor não me repele, ele me atrai, e este é o princípio, da sabedoria, o temor do Senhor, tê-lo, é relação, novamente, né? Relacionamento, que Deus ajude você. Sabedoria não pode ser comprada, não está na superfície, tem que ser cavocada,
palavra no coração. E é de Deus. Só encontramos essa sabedoria em Deus. Vamos orar? Amado Pai, nós queremos ter esta sabedoria. Jó estava procurando essa sabedoria para entender o que ele estava vivendo. Mas o Senhor ainda estava em silêncio e às vezes o Senhor faz isso conosco também. Mas que possamos ter confiança que o Senhor dirige todas as coisas. Nós queremos nos aproximar do Senhor não com medo paralisante, mas com temor energizante. Não com medo de sermos repelidos, mas é o temor que nos atrai. Que possamos viver isso em nossa vida. Possamos buscar sabedoria para tomar decisão sobre família, sobre trabalho, sobre finanças, sobre fé. Em nome de Jesus, amém.